Oi pessoal, eu sou a Juliana, psicóloga, neuropsicóloga. Eu vou falar um pouco para vocês sobre altas habilidades e superdotação. Você sabia que 5% da população no Brasil tem algum tipo de superdotação em alguma área? E superdotação em altas habilidades é isso, a habilidade acima da média. A gente pode considerar algumas características desse indivíduo. Então a gente costuma pontuar que eles têm alta curiosidade, eles de certa forma acabam apresentando o hiperfoco. Então se ele se interessa por determinado assunto, ele vai a fundo naquele assunto, ele fica horas naquele assunto. Ele sabe de muitos detalhes daquele determinado assunto que ele se interessa. Também tem um perfil de liderança, muitas vezes. Tem um perfil, uma linguagem acima da média. Às vezes isso acontece já na infância, que você percebe que é diferente o vocabulário da criança, né? Então traz uma linguagem mais sofisticada para algumas coisas. Então também a gente fala da alta sensibilidade, então ele sente de uma forma intensa. Eu falo que esse também é uma pontuação importante, porque essas respostas, às vezes, emocionais, acabam sendo em discrepância com o cognitivo. Então, é muito comum, quando a gente olha o perfil de altas habilidades e superdotação, ter esse mito, né, que é um gênio em tudo e que é sempre bom ter altas habilidades e superdotação. Não é bem assim que funciona, né? Porque ao mesmo tempo que ele tem um cognitivo, digamos, acadêmico com potencial acima da média, em muitas situações tem essa discrepância em relação ao próprio emocional. Então a intensidade que identifica muitas coisas, a intensidade de lidar do sentir, né? Então a gente fala que também faz parte das características como é que lida com o julgamento, né? Com injustiça, muitas vezes. Tem uma tendência ao isolamento, por não ser aceito em grupos, por ter algo mais evoluído no vocabulário. Muitas vezes as crianças, os adolescentes acabam não entendendo, né? Às vezes acontece também da escolha pelo próprio isolamento, por não ter a paciência em relação ao entendimento do outro, né? Então também é muito comum ter que trabalhar essa questão de regularização, de habilidades sociais, por conta desses contextos, né? A gente fala que a psicoterapia, ela pode ajudar também nesse repertório, mas é importante que os pais comecem a ficar atentos. A gente pergunta muito do neurodesenvolvimento, porque quando a gente fala de transtorno, diagnóstico, não é algo de um ano ou de um mês. A gente vai entendendo esse desenvolvimento cerebral, que é um cérebro mais maduro para idade, tem uma precocidade. Então por isso que a gente investiga desde a gestação, de como que a criança respondia, porque não é só tirar boas notas, né? Tem alguns perfis ali que acabam trazendo essa característica. Certo, pessoal? Se quiser saber mais sobre o tema, pode mandar aqui através de perguntas, a gente responde. Também, se fez sentido para você, você pode compartilhar esse conteúdo. Tem um canal também no YouTube que eu acabo compartilhando alguns temas. Tá bom, pessoal? Até mais!